Olá, bom dia. Bom dia, Wesley, tudo bem? Bom dia, Ada, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estamos aí começando mais uma hora 7, hoje muito felizes. Desculpe aí a liberdade, pastor Wesley, né? Que eu falei Wesley porque, gente, lá se vão quase 20 anos. A gente estava fazendo as contas aqui agora há pouco. Estou muito feliz hoje com o privilégio de estar aqui com meu querido amigo pastor Wesley para apresentar esse Hora 7 de hoje. A gente está começando agora. Eu estou vendo aqui que tem já 2 ou 3 pessoas entrando, e a gente vai dando aí um tempinho, Wesley, para o pessoal entrar, porque como é hora 7, né? Aí o pessoal começa às 7 mesmo em ponto, né? E aí a gente está aí esperando o pessoal se conscientizar da hora que já deu a hora 7 para poder entrar e participar com a gente, mas o número já está aumentando aqui. E como é que você está, Wesley? Diga para mim como que está aí a semana, o mês, a pandemia, como é que está tudo? Ada, hoje especialmente estou muito feliz, primeiro por falar contigo, mandar um abraço para o pastor Jim, pastor Leonardo, a equipe do Ministério Jovem, um mês ou 2 meses atrás era para eu ter participado de uma outra atividade, mas o sistema não ajudou naquele momento. Um Sim. abraço para o Saul também, que Deus o abençoe ricamente, e porque hoje é aniversário da minha esposa Joelma, olha que bacana. Ah, é Aí, mesmo, é hoje. ficou ótimo aí, ó. Ficou Dos 42 perfeito. anos de vida, Ada, 27 estão sendo com ela. Então, é uma bênção hoje poder celebrar esse momento especial. E aí é mais uma pessoa gente boa que nasce no mês de março, tá? Só para destacar aqui, no mês de março só tem gente boa. Ô, gente. Aproveito para deixar aqui registrado os meus parabéns para a Joelma, que é querida, preciosa para mim. Amo de coração. Deus abençoe sua vida, Joelma. Que todo bem que você é na nossa vida volte para você 100 vezes mais, como diz a palavra do Senhor. Deus te Amém. abençoe. Estamos aqui já com algumas pessoas participando, né? E aí eu vou pedir para você que está entrando agora para curtir esse vídeo, para compartilhar com seus amigos agora, para que eles acordem lá já junto com a gente aqui na hora 7, para divulgar esse nosso canal, né, IASD, arroba IASD, a Brasília, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas com esse trabalho maravilhoso que a igreja vem realizando aqui através do nosso canal no YouTube, né? O objetivo sempre é o mesmo, alcançar cada vez mais pessoas para Cristo, especialmente num contexto como nós estamos vivendo, em que tantas pessoas estão precisando de esperança. E aí eu quero já iniciar, então, a nossa programação, pedindo para você fazer isso e clicar, vai aparecer uma barra aqui, a nossa produção aí vai colocar aqui para a gente uma barra com o link do livro, né? O livro que nós estamos estudando. Hoje vamos estudar o capítulo 7 aqui com o pastor Wesley, Esperança Além da Crise, do pastor Mark Phelan, que é o nosso livro da esperança, né? O Wesley está lá com o dele também, que é o nosso livro da esperança aí desse ano. E aí já fica o desafio para você que está nos acompanhando, para pegar o PDF desse livro, pegar o livro de papel mesmo lá na igreja, e já ir distribuindo para as pessoas ao longo do ano mesmo, porque como esse ano a gente ainda segue em pandemia, dificilmente nós teremos um impacto esperança como nós estamos acostumados. Ele vai ser igual o do ano passado, ou talvez até com mais restrições. Mas isso não impede a gente de já compartilhar a esperança. Eu estou com uma pilha de livros ali que eu ganhei de uma amiga, e aí eu tenho um prédio na frente da minha casa. Esses dias eu estava contando a quantidade de caixinhas de correspondência para eu poder já separar com um bilhetinho e colocar na caixinha de cada um. Fica aí a dica para você. Se você mora num prédio, coloca na caixinha dos seus vizinhos com um bilhetinho, com seu telefone, oferecendo um estudo bíblico. Faça isso, Deus vai multiplicar o simples gesto de colocar o livro lá, fazendo com que essas letras saltem e brilhem, né? Amém. Eu vou começar aqui, Wesley, então, falando do seu mini currículo, que eu fiz questão de pedir, porque como era meu amigo Wesley, pastor Wesley Avelar, eu tinha que pedir aí
um mini currículo, né? E aí, vamos lá. Casado com a aniversariante do dia, Joelma Vilar, pai da Isabela, da Rafaela, batizado aos 13 anos em Planaltina como fruto da escola adventista, fica aí o registro. Depois de 13 anos como funcionário do Banco do Brasil, diga-se de passagem, muito bem sucedido, passou a se dedicar integralmente como pastor adventista, pastoreou por 2 anos o distrito de Alvorada do Norte e atualmente está no distrito de Águas Claras. Eu pedi para ele me passar esse resumo porque tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar essa manhã, tá? O capítulo 7, que trata, que o título, né, é Mantendo a Saúde Financeira, tem tudo a ver com o ex-bancário, né, Wesley? Tem tudo a ver. Esses 13 anos ali deu para aprender muita coisa, viu? Não é? E aí não vai pensando que o Wesley vai te dar dicas de finanças ou como investir na bolsa de valores, aproveitando a crise para enriquecer, que não é isso. Não, É outro tipo de definitivamente. tesouro, né, Wesley? Exatamente. E foi uma das coisas bacanas justamente desse capítulo, Ada, dele trabalhar dicas práticas para um momento de crise, porque, logicamente, alguns vão lucrar com tudo isso. Sim. É uma pena, né? Lucrar num momento como esse. Às Sim. vezes, às custas de situações que não são boas, de vidas e tudo. Outros por questões naturais, é o próprio movimento da economia, mas ele mostra como é que a gente pode superar a crise, vermos além da crise, mesmo com a saúde financeira sendo terrivelmente assim combatida nesse momento, né? Sim. E aí, Wesley, antes da gente começar, eu vou ler aqui alguns recadinhos que já tem aqui no nosso chat no YouTube. Já temos 18 pessoas nos acompanhando aqui, pela graça de Deus. Antônia Eliane Braga está desejando bom dia para você, bom dia para mim. Aí nós temos aqui a Tauana, que é uma querida que está sempre participando do nosso chat aqui na igreja. Ela diz assim: bom dia, meus queridos irmãos, estou imensamente feliz, pois é aniversário da minha filha Lívia. Olha só, aniversário da Lívia no mesmo dia da Joelma, que coisa boa. Parabéns, Lívia. Ó, 3 aninhos. Parabéns, Lívia. Deus te abençoe. A Lívia está completando 3 anos de muito amor, alegria e saúde, e ela está agradecendo a Deus por isso. Que ótimo, Tauana. Deus seja louvado pela vida da Lívia, né? Aí nós temos aqui a Irene Amado dando bom dia para os amigos, né, Wesley? Aí é amiga, viu? Aqui é amiga, muito. E temos também a Francisca Justino dizendo assim: que Deus abençoe vocês, abençoe esse programa, que possa alcançar pessoas para o reino de Deus. Peço oração pela minha vida espiritual e de minha família. Ela está falando de Rio Branco, no Acre, a Francisca, Wesley. Que bacana, gente. Ó, um grande abraço para vocês aí, hein? E lá é cedinho, acho que deve ser umas 3 horas antes. Cedinho, então, é isso tudo? Umas 4 horas da manhã, se eu não estiver enganado, hein? Parabéns. Nossa, aí, irmã Francisca. Guerreira, irmã Francisca, então, ó. Então, eu vou fazer uma oração aqui para nós começarmos, e no final eu leio mais alguns recadinhos. E aí, após a oração, Wesley, você já pode ministrar para nós a palavra sobre esse capítulo, tá bem? Vamos juntos. Então, vamos orar. Querido Jesus, te apresentamos aqui, Senhor, os pedidos de oração que foram feitos aqui no chat, te apresentamos as nossas vidas nesse momento especial em que vamos partilhar uma reflexão da tua palavra baseada nesse livro. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, esteja com o alcance desse vídeo, multiplicando as pessoas que assistirão e que aprenderão mais sobre ti, Senhor. Abençoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, fica conosco, te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos lá, Ada. Olha, o livro é fantástico, o pessoal está acompanhando aí a série, e são 8 capítulos, já está terminando, então já na próxima entrada aí da hora 7, termina-se a leitura do livro. Agora, uma dica, viu? Esses dias, ouvindo uma palestra, a pessoa é profissional da área de educação física, ele disse que existem estudos que mostram que uma pessoa que está em processo, que ainda é sedentária, mas que gasta pelo menos, começa a gastar 4 minutos por dia numa atividade física, isso já surge efeito na vida da pessoa. Mas aí, num determinado momento, ele disse, olha, se você não consegue tirar 4 minutos por dia para sua atividade física, então aí já não tem mais o que fazer. É o mínimo do mínimo do mínimo. Um livro como esse daqui, para o momento que nós estamos passando, é o mínimo do mínimo do mínimo.
pastor Mark Phelan foi muito inspirado ao trazer a temática e, querendo ou não, uma vez que estamos vivenciando esse momento da pandemia, e os efeitos serão sentidos, né, Ada, ao longo de muitos anos aí pela frente, então é necessário que a gente saiba como manter a saúde financeira. Não preciso nem descrever o quadro, como é que as coisas estão. Nós vamos entrar possivelmente novamente um lockdown no comércio aqui em Brasília, e isso traz arrepios para todos, porque é uma cadeia produtiva, todo mundo está sentindo o efeito disso. Pelo menos 99% da população está sentindo. E aí vem um primeiro aspecto interessante, que é como sobreviver financeiramente a isso, né? A primeira parte que nós precisamos lembrar é o permanecer, sobreviver. E aí, então, o pastor Mark Phelan traz uma série de reflexões, né, perguntas iniciais, que é para mexer com a gente. Mas uma das coisas que são destacadas aqui, um dos pontos, é que essa nossa procura pela felicidade em coisas materiais acaba nos levando por um trilho ou por uma caminhada, uma estrada que não nos conduz a lugar nenhum. Então, aqueles que fizeram ao longo da vida um exercício, logicamente, hoje estão melhores, né, vão enfrentar melhor a situação financeira. Aqueles, hoje o aniversário já começou aqui, viu? Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte, Ada, deixa eu ver, eu acho que eles ouviram ali, pronto, aniversariante está ali, festa, viu? É justo, é justo. Hoje é justo, viu, gente? Desculpa aí pelo fundo musical. Mas, como eu estava dizendo, então, quem veio já melhor preparado, logicamente vai enfrentar melhor essa situação. Agora, o que nós temos é que muitos, a maioria da população acaba vivendo esperando aquele valor entrar e logo ele já é destinado para pagamento das dívidas ou de boletos e outras coisinhas mais, sobrando pouquíssimo para a sua manutenção. Então, a Bíblia, que é o melhor de todos os livros, ela nos apresenta princípios financeiros que vão nos ajudar nesse sentido. Então, quais são os 3 princípios que ele destaca? E aí, Ada, como você leu também, eu já vou te pedir o seguinte, eu vou destacar o primeiro, eu quero que você destaque o segundo para mim aí. Bora junto nessa parceria? Então, antes de você destacar, sim, eu queria só falar do enfoque que ele deu aqui na questão de reavaliar prioridades em busca do que é eterno. Eu gostei dessa frase aqui. Quando a gente analisa as finanças pela perspectiva espiritual, o foco tem que ser de reavaliação de prioridades com busca do que é eterno. Porque se não for assim, a gente não está reavaliando de uma perspectiva espiritual, né? Com certeza. Não, e isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque senão a pessoa se frustra, né? Infelizmente, tanto no mundo religioso, no mundo geral, a ênfase que se dá é o ato do juntar muito recurso, nada contra. Se você pode, se você tem, continue, avance, não permita só que isso tome o lugar do seu coração. Mas nessa busca incessante, a gente corre o risco justamente de viver de uma coisa tão irreal, e aí vem os outros problemas. Então, os princípios são baseados numa visão espiritual, né? E a primeira que ele destaca é que nós devemos aceitar a verdade eterna de que Deus é o criador do mundo e dono de tudo que o planeta contém. Quando a gente entende isso, quando a gente vai como Isaías, que disse, olha, mas agora sim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel. Não tenha medo, porque eu remi, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Esse sentimento de que até mesmo nós pertencemos e as coisas que esse mundo tem pertencem a Deus, deve nos trazer um tanto de tranquilidade, um tanto de prazer em saber que Deus é o maior interessado, inclusive no nosso bem-estar financeiro. Ele é o responsável pela criação, pela nossa redenção. Esse mundo, inclusive, né, é destacado muito bem no livro, pertence a Deus de 2 formas, pela própria criação e pela redenção, né, operada a partir da vida de Cristo. Então, esse conceito de que Cristo nos criou e nos resgatou vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque, no final das contas, aquilo que nós temos de recursos, de bens materiais, não pertence a gente, pertence a Deus, nós somos apenas mordomos, né, dele, e como mordomos devemos cuidar bem
daquilo que pertence ao Senhor. Então, esse primeiro conceito de que Deus é o criador do mundo, ele é o dono de tudo que aqui existe, tem que permear essa nossa visão do que a gente está vendo aqui no capítulo 7. Mas aí, Ada, você que também está antenada, qual é o segundo princípio que ele traz para a gente? O segundo princípio é que a gente deve crer que Deus nos redimiu e se importa com a gente, como ele nos criou e nos redimiu, ele se importa como a gente vai ser sustentado. Ele não nos deixou ao léu aqui soltos nesse planeta, né? E aí ele já começa falando alguns textos, né, que reforçam esse sustento do Senhor, porque num contexto como esse que a gente está vivendo, por exemplo, a gente é muito tentado a esquecer que Deus tem esse mundo nas suas mãos, né? Porque a narrativa contrária é sempre de dizer assim, poxa, se Deus tem todo o poder, por que ele não intervém nesse caos, não faz alguma coisa? E aí isso lança sobre nós, às vezes, a dúvida, né? Aquele sentimento de questionar Deus, o porquê dele não agir no meio de uma situação como essa. E a gente tira da mente que Deus, apesar de todo o cenário caótico que nós estamos vivenciando, ele nos sustenta, ele nos tem na sua mão. E no meio desse caos, como ele fez lá atrás com o povo de Israel, ele vai sustentar os seus filhos, né? E aí começa com um dos textos que é um dos meus prediletos aqui, que é: não se preocupem dizendo com o que comeremos, com o que nos vestiremos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para nos trazer à memória o que diz a palavra de Deus sobre o interesse dele em nos sustentar. E aí ele coloca aqui também que o acreditar no sustento, no confiar no sustento de Deus é um ato de fé, né? Quando você vira para Deus e fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai me sustentar, mesmo que tudo me diga o contrário, é como se eu estivesse destacando, né, o fato de eu ser só o mordomo e dele ser o dono de todas as coisas. E aí eu digo para ele, olha, Senhor, tudo que tem a ver com as riquezas que giram em torno de mim é teu, te pertence, e eu confio no teu sustento. Então é um ato de fé, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é um ato de fé. E aí no final ele fala que o interesse dele no nosso sustento é nos conceder infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Em todas as crises, em todas as situações difíceis, o Senhor tem formas de contornar essa crise, essa situação difícil, para nos dar o sustento, né? E a gente tem que crer nisso, confiar nisso. Mas aí eu já vou te devolver a bola fazendo uma pergunta. E quando a gente vê, né, os nossos irmãos, os irmãos de fé, as pessoas que estão à nossa volta, passando por dificuldades, né, passando pelo desemprego, pela fome, pela luta. Como que nós, cristãos, temos que responder a isso num contexto de fé? Aí nós encontramos, né, Ada, pelo menos duas coisas importantes, inclusive uma delas bem destacado nesse segundo ponto, que é o seguinte: olhando para a minha pessoa, para você aí como indivíduo, uma pandemia, ela não acaba com as promessas de Deus. E a crise não deve nos afastar dele. A crise, seja por maior que ela seja, ela não tira Deus do controle de tudo. Então, se a minha fé é abalada, porque a minha vida financeira foi abalada, alguma coisa está errada. Sim. Segundo, se fazemos parte de uma grande família, aí é onde nós temos o privilégio agora de, com os poucos recursos que cada um tem, ajudar aqueles que eventualmente não têm, inclusive, nada. Quero até destacar aqui o projeto bonito dos Doutores da Esperança, que recentemente arrecadaram inúmeros lençóis para ajudar nos hospitais públicos, né, aqui de Brasília. Inclusive aí lá de Planaltina, de onde você veio. Exatamente, também receberam o trabalho das ASAs, né, que são as Unidades de Ação Solidária Adventista. No ano passado, do início da crise até dezembro, nós aqui, só no distrito de Águas Claras, foram mais de 12 mil toneladas de alimento. Então, a generosidade das pessoas é uma grande demonstração do amor do Senhor. E quando nós temos as mãos abertas para abençoar, estamos com elas abertas para receber as bênçãos de Deus. Então, pode ser um dos caminhos, né, Ada? Além da gente não permitir que a crise acabe influenciando a nossa vida espiritual,
é importante também que a gente aproveite para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Esse ato, talvez, de tentar se preservar sozinho, não é o melhor dos caminhos. E aí isso mostra que o sustento de Deus para as pessoas à nossa volta vem através do nosso desapego daquilo que temos, né? Sim. Quando nós nos comportamos como reais mordomos, a gente tem a facilidade de dividir o que é nosso com o outro, e nesse momento estaremos demonstrando o sustento de Deus na vida dos nossos irmãos que estão precisando, né? Com toda certeza. Eu vou avançar aqui, porque o nosso tempo hoje é curtinho, mas aproveito para mandar um abraço para o pastor Eliseu Passos, está nos acompanhando lá de Goiânia. Tem a Lucieneida, olha que bacana, tem um pessoal fera aqui, a Leida Figueira. Gente, sejam bem-vindos. E o Sara Saraiva, só tem gente de Jesus aqui, viu, Ada? Olha, um terceiro ponto importante, à luz da palavra de Deus, é que a gente deve escolher ordenar as nossas prioridades, ou reordenar as nossas prioridades, a nossa prioridade, levando em conta a volta de Jesus. Meu irmão e minha irmã, com isso eu preciso te falar uma coisa muito séria. Não pense que nós vamos chegar a um momento da nossa jornada aqui e sermos tão bem-sucedidos que chega a um ponto de não nos faltar nada. Entenda, Deus não é contrário à riqueza, não há problema nenhum. Conheço pessoas que têm muitos recursos e que abençoam demais a pregação do Evangelho. Poderia citar o Dr. Milton Afonso, que fez com que inúmeras pessoas estudassem em nossos colégios, igrejas foram construídas, torres da TV Novo Tempo e tantas outras coisas que a gente nem sabe. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, o problema é a gente colocar a nossa prioridade justamente nas coisas terrenas. Precisamos lembrar, como o autor do livro trouxe, que Jesus ele é o maior tesouro que nós podemos ter, né? Esse relacionamento com Jesus que é a pérola de grande preço. Então, quando você reordena a sua prioridade com base na volta de Jesus, vai chegar num dado momento que você vai dizer como Jó, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você vai chegar um momento em que nada nesse mundo, quer sejam bênçãos ou dificuldades, elas vão te afastar do Senhor. Inclusive, vale lembrar que o próprio Apocalipse, a Bíblia, no Apocalipse, descreve um colapso econômico. Um dos grandes problemas que esse mundo vai ter, lá em Apocalipse 18, especialmente nesse capítulo, é predito, então, um colapso econômico súbito que vai abalar o mundo. Daí a necessidade, então, de já usarmos esse momento que nós estamos para nos prepararmos para os momentos que ainda serão piores lá pela frente, né? E aí, Ada, eu penso que pela riqueza do capítulo, a gente só vai pincelar alguns pontos aqui, mais que tem aqui na parte final do capítulo, mas justamente para que você possa baixar o livro, ou então ir aí numa igreja adventista mais perto da sua casa e pegar um livro desse daqui, e como a Ada diz, por favor, gente, esse material não pode ficar na igreja, não pode ficar em casa, tem que chegar na mão de alguém. Tem alguém esperando um livro como esse. Tem conselhos aqui que envolvem vida eterna ou morte eterna, dependendo do contexto. E aí traz o autor, né, diz o seguinte, como é que nós podemos, então, sobreviver a uma crise econômica? Primeiro, a família ela pode sobreviver a tempos difíceis. A gente já tivemos outras crises ao longo da história e as pessoas sobreviveram. Agora, como é que a gente pode fazer? Primeiro, precisamos trabalhar o aspecto da sobrevivência física, né? E aqui nós precisamos contribuir com o que está acontecendo aqui no nosso país, no mundo, desde obedecer às especificações aí das autoridades. Em alguns momentos, eu sei, a gente fica meio tentado a falar assim, mas olha isso. Gente, sai dessas discussões, é besteira. No final das contas, precisamos cuidar. Se a gente não sobreviver, não tem nem como olhar as outras questões aqui do livro. Primeiro é viver fisicamente, né, Ada? Você tem um esposo que trabalha nessa área, não é isso, Ada? Sim, ele trabalha com UTI, inclusive UTI Covid agora, né? Então lá ele fica super paramentado, super protegido, e é o que nós temos que fazer, né? Nos protegemos, não no nível hospitalar, mas do jeito que somos orientados pelas autoridades sanitárias aí, né? E além disso, como o autor
ele destaca, ele fez ele compartilhou aqui sobre um artigo muito interessante, gente, vale a pena, viu? Está na página 68. Ele resumiu dizendo como é que a gente pode cuidar nesse momento da saúde. Procure fazer refeições balanceadas, evite comer fora de hora, escolha alimentos ricos nas vitaminas A, C, E, B6 e B12, zinco e ferro, cultive um estilo de vida saudável e se exercite em casa, durma adequadamente, tenha pensamentos positivos, evite fumar, consumir álcool e drogas, não acredite em curas milagrosas, falsas, sem um respaldo científico, né? Justamente porque o artigo é um artigo científico, mas ele está dando uma base importante para a gente. Então, sobreviver fisicamente é algo de extrema importância para a gente começar a avaliar os outros. E aí vem o emocionalmente, que talvez, Ada, seja um dos pontos mais sérios e mais fortes daquilo que a gente está vivenciando. Existem pessoas que, ao menor sinal de uma coriza, de algum sintoma que parece lembrar o da Covid, ela já começa a absorver emocionalmente tudo aquilo que envolve a própria Covid, já está pensando que vai para a UTI, vai ser entubado. Gente, para sobrevivermos num tempo de crise, precisamos cuidar do nosso emocional. Sim. E aqui fica uma dica dupla. Primeiro, a palavra de Deus. É esse livro sagrado, escrito pelo autor da nossa vida, o Criador, que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor das coisas que estão ao redor. Vai nos dar uma paz que excede a tudo que nós conhecemos. Mas, além disso, é importante você procurar a ajuda. A Igreja Adventista, inclusive, Adam, tem mantido um ministério, uma força-tarefa chamada Ouvidos de Ouvido Amigo, né? Onde você pode agendar nessa central algumas consultas psicológicas, né? Psicólogos Sim. vão estar ali à sua disposição para um primeiro momento, para você poder conversar. Então, nessa hora, quem tem algo para oferecer, precisa oferecer. Inclusive, quem tem algo... Inclusive, a sua esposa faz atendimento nesse programa, né? Ela já me contou que ela faz atendimento lá, é uma excelente terapeuta. Ela está fazendo parte, aí vem gente eu sei que eu acho que tem gente do Japão, de outros lugares que estão se aproveitando. Então, você, de certa forma, você tem esses dois caminhos. Ou você tem algo que você tanto precisa, não fique sofrendo sozinho. Tem gente para te ajudar. A gente precisa orar pelos padres, pastores, precisamos orar pelos profissionais dessa área da saúde mental, porque eles ajudam num momento como esse de uma maneira muito graciosa, né? Como já dizia o Salomão, né? Um coração alegre, ele vai deixar o rosto feliz. Um coração alegre, uma pessoa que se sente bem, ela traz saúde para o seu corpo. Então, daí a necessidade de termos um cuidado muito especial com a saúde emocional. E, por último, né, o capítulo vai nos mostrar qual é a segurança que nós temos em tempos de crise. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, o povo de Israel, que estava vivendo mais uma das catástrofes, né, da sua história, qual foi a visão que chamou a atenção de Isaías? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ou seja, gente, em meio à crise, nós precisamos lembrar que o trono do céu, ele não está vago. Deus não está com os braços recolhidos de tal forma que não possa nos abençoar. Agora é a hora de exercitarmos a fé. Foi um dos pontos lindos aqui, inclusive, que o pastor Mark Phelan trouxe, né? Quando os momentos são difíceis e nossas finanças estão limitadas, confiar em Deus é um ato de fé. A Ada citou isso de maneira muito própria ali no início da nossa fala, né, de hoje. Então, é necessário que a gente exercite isso. A pandemia pode assolar, mas Deus continua sentado no seu trono. E, para mim, um dos versículos centrais aqui do nosso encontro, né, do nosso capítulo, Isaías 26, os versículos 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor. Então, é forte aí o capítulo número 7,
recomendo o pessoal para ler, inclusive para distribuir juntamente com o livro para outras pessoas que precisam. E eu só queria destacar aqui, antes de você orar, que no contexto de Uzias, né, que o livro traz, no momento em que Uzias estava em paz, ele deixou a presunção e a falta de entendimento de qual era o seu papel entrar no seu coração, né? Que nós não esqueçamos qual é o nosso papel no meio de uma situação de crise. Porque se nós esquecermos o nosso papel como representantes de Deus nessa terra, como mordomos do Senhor, nós vamos falhar tanto na administração das nossas finanças quanto da nossa vida, né, de forma geral. Então, muito obrigada, Wesley, pela sua excelente participação. Estou muito feliz com esse privilégio. Quero destacar aqui que a minha vida na Igreja Adventista é fruto do seu ministério e do fato de você ter aceitado o chamado de Deus de abrir mão, né, de uma carreira promissora no Banco do Brasil para estar servindo ao Senhor. Reordenou as suas prioridades de um ambiente, né, onde você poderia ter sucesso financeiro para um ambiente onde você tem sucesso espiritual e prosperidade eterna, né? Queria destacar esse ponto aqui, porque os propósitos que o Senhor colocou no seu coração alcançam a minha vida. Eu estou aqui como testemunho vivo do seu ministério. E eu estou emocionada e grata ao Senhor por isso. Tá bom? Ada, eu que agradeço muito a Deus pelo privilégio de ter conhecido pessoas como você e tantas outras ao longo da vida, que mostram que vale justamente a pena a gente viver, né, pautado pelas coisas espirituais. É lógico que há momentos que bate a gente começa a olhar, né, para o lado, você fala, cadê a finança disso, daquilo outro? Precisamos ter muito cuidado com o mundo consumista que nós vivemos, o tempo todo empurrando para a gente coisas que não são necessárias, que vão ficar ali no canto. O que nós devemos fazer é investir em pessoas. Essa semana, um irmão em Cristo, ele nem é membro batizado, eu estou destacando esse aspecto só para você ver o que é esse reordenar. E ele, então, me mandou uma mensagem, perguntou, Wesley, o Impacto Esperança, como é que vai ser esse ano? Expliquei para ele como é que ia ser, e eu perguntei, mas por quê? Você teve alguma ideia? Ele disse, não, eu gostaria de fazer, não é ideia, eu quero doar 5.000 livros, então você vê aonde é que fica melhor aí dentro do distrito, porque eu quero justamente contribuir com uma obra como essa. Imagina, num tempo como nós estamos vivendo, você disponibilizar 5.000 reais para compra de livros, para serem doados, tem que ter essa noção de que o nosso mundo não é aqui, e que Deus nos concedeu os recursos para abençoar pessoas. Mas, às vezes, não precisa nem de recurso. Quando nos conhecemos, né, lá há uns 20 anos atrás, ainda éramos praticamente jovens, saindo da adolescência, e quantas coisas boas vivemos, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, e muito obrigado por estar aqui, Neuba está aqui com a gente, só o pessoal de Planaltina também, hein? A Francisca Justina aí, ó, Irene, eita, nós. Eu mandei para muita gente lá para eles verem, mandarem recados. Ai, que maravilha estar aqui com o pessoal. Graças a Deus. Então, Wesley, para a gente finalizar, um abraço para todos os irmãos que participaram. Temos 26 pessoas aqui e muitas outras que ainda vão assistir. Compartilhem esse vídeo, compartilhem o livro, né, o PDF do livro, e vamos seguir em frente compartilhando essa mensagem, que é para isso que o Senhor nos chamou. Você pode orar para nós terminarmos? Neste exato momento. Gente, nós não vamos ler o nome de todos os outros. Tem gente aqui de vários lugares do Brasil acompanhando, mas sintam-se abraçados, né? À distância, mas se sintam abraçados. Que Deus guie a vida de vocês ao longo desse dia. Maria José, a Sueli Batista, a Irene falando desse momento. Romeu, parabéns ao Ministério Jovem por essa iniciativa, a Elisama, e vamos aproveitar neste momento para hoje orar em especial pela vida financeira, tanto dos que estão aqui acompanhando e dos nossos, dos empresários, das pessoas dos comerciantes, que neste exato momento são um dos mais afetados, né, também nesse processo. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, que privilégio é para a gente acordar e usarmos essas primeiras horas do dia para exaltarmos o teu santo nome. Quero te agradecer em especial pelo aniversário da Joelma, da Lívia. Hoje é um dia especial para muitas pessoas e para nós aqui também.
E, Pai, os pedidos foram feitos, estão aqui registrados, mas principalmente estão registrados no seu livro aí. O Senhor tem cada uma desses pedidos, desses apontamentos anotados. Eles estão nas tuas mãos. Senhor, que não percamos a fé em meio à crise, que possamos entender que esse mundo não é a nossa morada definitiva e que em algum momento da nossa jornada nós precisamos mudar a nossa mente já pensando no lar celestial, onde nós vamos pisar na riqueza, onde nós vamos andar em ruas de ouro. Essas coisas já não serão tão importantes quanto elas são para nós hoje, mas já nos ensina isso hoje, Senhor. Cura aqueles que estão vivenciando um momento difícil por conta da pandemia ou alguma outra doença, e restitui, Senhor, a saúde financeira de empresários, de comerciantes, de pessoas que dependem de maneira direta justamente dessas vendas. Abençoa o teu povo e nos prepara para o teu reino. Abençoa a Ada, o Saul, todos os nossos familiares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor, amém. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, cheio de paz e de saúde. E não deixem de ler. Leiam e compartilhem essa mensagem. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Tchau, Wesley. Obrigada. Não, até mais, Ada.